Olá, bem-vindos ao nosso podcast Saber Alto. Hoje aqui comigo a psicóloga Rosa Maia e nós vamos falar sobre dependência emocional. Bem-vinda, Rosa, né? Muito bem-vinda ao nosso canal Saber Alto. Muito feliz em receber você aqui hoje. E eu queria começar te perguntando, como que você vê, dentro da sua experiência profissional, dentro da sua bagagem, né, teórica, o seu percurso, a questão da dependência emocional? Bom dia, Luciana, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui no canal. E falar sobre esse tema é algo assim muito tranquilo, porque são as queixas naturais, normais, infelizmente, do dia a dia. Né? No consultório aparece muito essa questão da dependência emocional. Olha o que ele faz comigo, olha o que ela faz comigo. Como é que eu consigo viver? Eu pensei que era uma coisa e era outra. Só que dentro da questão da psicanálise, nós observamos que o comportamento ele é regido por fatores do inconsciente, né? Por questões não resolvidas lá atrás, na nossa infância, as relações parentais. Então, como é que eu percebi a minha relação com meu pai, com a minha mãe? Como é que era passado para mim lá atrás, eu criança, as coisas que aconteciam ao meu redor? Será que eu era tida? Eu me sentia como uma pessoa má? Como uma pessoa que merecia sofrer, como o castigo sempre vinha para mim, e aí isso vai me levando a quê? A construir relações extremamente abusivas, extremamente sofridas. E quando a gente fala em extremamente sofridas, nós estamos falando do quê? O dependente emocional, seja homem ou mulher, ele perde a identidade. Porque o outro, o parceiro, se apropria de um poder que o dependente confere a ele. Sim. Então, eu percebo que o outro é dependente emocional e eu vou crescer. Isso é do ser humano, poder. E a dependência emocional, ela não acontece só nas relações afetivas, parceiros ali, para um casamento, para um namoro. Elas acontecem nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações profissionais. Eu, por precisar ser amado, ser visto, ser conhecido, ser reconhecido, eu construo uma posição de inferioridade perante o outro. E ali, assim, eu preciso sofrer inconscientemente, eu preciso sofrer para ser feliz. Ah, mas ele está fazendo isso, mas é porque ele me ama. Ele está me maltratando, mas é por amor. A gente sabe, né, que no processo de construção psíquica, a gente vai internalizando as relações de afeto, né? Como que eu recebo e como que eu ofereço afeto para o outro, né? Você acredita que o processo de internalização dessas pessoas com relação aos afetos, a forma como eu li e aprendi sobre o amor, né, tem relação com esse processo de dependência emocional? E como que isso vai se manifestando na vida dessas pessoas? Tem, tem todo um aprendizado. Muitas vezes, mulheres que chegam ao consultório vivenciaram relações abusivas no casamento das suas mães, né? O Hum, seu pai. O seu pai era aquela pessoa que traía, que tratava mal, que fazia da família um momento ali feliz, mas que ele era o chefe, ele era aquela pessoa sisuda, era aquela pessoa carrancuda, e que a mãe era aquela pessoa que servia. Ela era submissa. Isso nós vamos pensar em décadas passadas, a mulher ainda não trabalhava, ela era dependente emocional, mas ela era dependente financeira, principalmente. Hoje não. Hoje, infelizmente, nós temos mulheres independentes financeiramente, mas dependentes emocionais. Caso assim que a gente fala: "Como consegue?". Uma vez eu tive quase uma juíza de direito que chegou para audiência marcada, e ela falou que bateu o rosto, né, na porta. Não, ela colegas falavam, ela apanhava do marido, uma juíza. Quer dizer, ela conseguiu um status profissional, uma independência financeira, mas o emocional não. Outras se colocam ali: "Eu preciso desse homem. Ah, mas ele me bateu, ou ele me maltratou, ou ele não me considera, ou ele me trai, mas ele volta para casa. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu fui criada para ter esse casamento, para ter essa relação". Ou pessoas na família.
que te abusam, que te humilham, que fazem com que você se sinta o pior dos seres humanos. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Ah, mas é que ele sempre foi assim. E eu permaneço nessas, nesse lugar de ser uma pessoa que está sofrendo psiquicamente. Nós falamos de abuso, mas nós temos que pensar que o outro faz comigo o que eu permito. Se eu permitir ser abusada, se eu permitir que o outro me humilhe, que o outro no trabalho me ofereça uma carga além do que eu fui contratado, além do que eu consiga fazer, eu também tenho uma dependência ali de pessoas, do meu chefe, para que eu me sinta querida, e para que eu me sinta valorizada, só que eu não estou sendo valorizada, estou sendo explorada e exposta a situações, muitas vezes, de humilhação que eu não percebo. Então, essas situações, como você falou lá atrás, que foi internalizado, ela nos remete, nos dias atuais, a que momento eu vou viver isso? A que situação eu preciso? E é muito difícil para o dependente emocional reconhecer ele está numa relação em que está fazendo um mal-estar mental, psíquico e no corpo. Por que esse mal-estar vem, né? É a somatização. Eu trabalho numa ONG e nós temos um grupo de psicoterapia e todas as mulheres que fazem parte desse grupo são pessoas que tiveram câncer. Câncer de mama, câncer de útero, a grande maioria câncer de mama. E elas estão se recuperando. Mas como é que é esse se recuperar? Falar dessas dores, todas, sem exceção. Todas foram traídas, todas sofreram relações de espancamento, de estupro, de violência, mas acreditavam, por N razões que elas se contam, que precisavam ficar nessa relação. Ah, mas ele fez isso, mas ele me deu filho. Ah, mas eu tive filhos, mas ele pagava as contas, mas ele vinha para casa. Quando ela acordou, foi quando veio a doença, a somatização. E aí nós temos pesquisas realizadas ali, eu mesma publiquei um artigo falando da produção do câncer a partir da infelicidade das relações conjugais. E aqui nós não estamos falando que somos contra uma relação conjugal, não. Se você encontrou alguém que você acha que vai ser ok na sua vida, vai ter uma relação ali saudável, ok. Só que nós temos a intenção de ser feliz e pensamos pela sociedade, pelas relações, como você falou, pelo que nos foi passado lá atrás, que é para sempre. Nada é para sempre, como nós também não. Então, assim, vivenciar uma relação que ela acaba, que ela vai ter um ciclo e entender que está dando mais para mim, está me fazendo bem, é muito importante. Mas quantas pessoas, isso homens e mulheres, quantas pessoas conseguem fazer isso? Muito difícil. Com trabalho de psicoterapia a médio e longo prazo. Tem uma questão, né, que parece muito uma dualidade, né? As pessoas não sabem o poder que tem o nosso inconsciente, né? Quando a gente fala aí, sendo psicanalistas, nós entendemos isso e divulgamos isso também como algo muito poderoso. O inconsciente ele é muito poderoso, porque uma coisa é o que a gente sabe no consciente. Então, a minha razão não quer me manter num relacionamento abusivo e tóxico, né? De um relacionamento de dependência emocional. Mas, por outro lado, tem o meu inconsciente que está gritando ali, né, para que eu permaneça naquela relação, porque isso justifica aquele afeto que foi aprendido lá atrás, Isso. né? E eu estou o tempo todo buscando dentro de mim combater essa dualidade. Só que quem vence essa batalha, né? Quem Tocar que vai nisso, vencer? as questões do inconsciente. Então é quando nós percebemos ali, não, mas ele vai melhorar. Ah, mas eu na minha família não tem ninguém que se separou. Mas eu não tô ainda, eu tenho meus filhos. Então você vai arrumando justificativas para você permanecer. Eu permaneço porque eu não consigo me manter financeiramente, eu permaneço por causa dos meus filhos, eu permaneço porque eu ainda não estou independente, eu permaneço porque a sociedade vai me dizer que eu sou separada, que eu terminei uma relação, e outros, a fala que nós observamos ainda, é melhor com ele do que sem ele. É ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, mulheres que acreditam que não podem ser felizes se não tiver o outro. Então, isso, na realidade, dentro da psicanálise, é você
colocar a tua felicidade nas mãos de outra pessoa. E você projeta, como você falou. O inconsciente, ele tem ali muito poderoso, né? E ele tem ali questões que não devem ser desconsideradas, nem podem ser desconsideradas, né? Eu imagino que eu vou ser feliz num casamento para a vida toda, com marido, filho, cachorro, papagaio, sogra, sogro, almoços aos domingos. Só que não. É, Comportamental. E elas esquecem que a gente tem uma outra questão que está na raiz dos nossos traumas, né, na nossa forma de interpretar o mundo, né, que fica no inconsciente, que fica exato. exatamente no inconsciente. E esse inconsciente ele vem gritando, né? Ele vem gritando como? Nos sonhos, nas defesas psíquicas, né? Que você estava falando, por exemplo, dessas pacientes que somatizam. A somatização ela acontece quando as defesas já foram esgotadas também. Todas, deslocamento, tudo. E tem muita questão também, Luciana, da canalização da energia. Só que chega uma hora que a descarga emocional ela é muito forte. E eu não estou aguentando. Então, por exemplo, que canalização? Nós temos pessoas que são workaholics. E elas trabalham assim, o maior tempo do dia para não entrar em contato consigo. Outras questões que nós podemos ver assim, pessoas que trabalham para não ficar em casa, não entrar em contato com esse casamento falido, com essa relação falida, trabalham sábado, domingo, feriado, para não ficar em casa, para não poder entrar em contato com o outro. E é interessante essa questão da dependência emocional, me veio agora. Nós observamos isso no período da pandemia. Estourou ali as muitas separações, por quê? Porque é um momento que eu estou entrando em contato com o outro por não poder, né? A questão de sair de casa, o home office, eu estou vendo quem é a pessoa que eu estou me relacionando. E eu não quero isso. Então, foi um boom ali de separações. Né? E viver esse luto da separação é uma das fases mais difíceis para o ser humano, porque eu preciso manter esse sofrimento. Entre aquilo que a sociedade espera, aquilo que eu construí como uma expectativa de mundo, de relacionamento, achando que eu tinha que vivenciar aquela experiência nesse modelo, né? Porque por mais que a sociedade parece que está evoluindo, ainda a gente caminha a passos de muito tartaruga, né? Muito lentamente. É muito difícil bancar o lugar de ser uma mulher sozinha, independente hoje, ou um homem, né, que diz: "Ah, não quero me casar, não quero manter um relacionamento afetivo eh, conjugal com alguém, é muito difícil ainda estar nesse lugar e transitar por esse lugar, né. Sim, o que nós observamos são pessoas que hoje, depois de um casamento, elas não querem se relacionar mais, porque elas passaram pelo luto e construíram esse lugar de ser ela com ela mesma. Esse momento que a gente chama de poder, de saber quem sou eu, foi depois de um sofrimento, de entrar em contato com a cobrança, com a... Não, é com uma... né, só se cresce por frustração, né? E então o que nós observamos são pessoas que já, por terem um momento de crescimento pós-separação, pós, relações abusivas, pós-dependência emocional, começam a curar essas feridas internas, e que são lá dentro de todos nós tem os 2, né, a criança e o adulto. Então curar as feridas dessa criança é um tempo, e é no processo psicoterápico que isso vai acontecer. Enquanto você não entra em contato com quem sou eu, e saber que a minha felicidade não está nas mãos do outro, mas eu sou responsável pela minha felicidade, pelas minhas ações e pelas minhas omissões. E tudo tem uma consequência. É o famoso não existe almoço grátis, né? E as pessoas têm muito medo de lidar com isso, né. Como que a gente pode também falar aqui da importância de se resgatar, né, porque o processo da psicoterapia, ele é um processo de resgate, de contato com você mesmo, né, de você começar a se perceber, de você começar a desenvolver autonomia, de você se ouvir, né, se escutar durante o processo. Então, tem um emaranhado ali de emoções, né, tanto da sua vida atual, como ali das questões que vêm do inconsciente, né, pensando nas questões da psicanálise, mas para além da terapia, como que a gente pode pensar hoje em outras propostas também, em outras formas, as pessoas se verem, se perceberem e conseguirem ir vencendo aí as barreiras? Porque tem muita gente que não começa de imediato com a psicoterapia, né? Ela vai fazendo outros percursos. Tem outros percursos que podem ser feitos, que antecedem até mesmo a psicoterapia?
ou Sim, concomitantes, né, à sim. psicoterapia? Eu costumo dizer que é um conjunto, um combo, que não necessariamente entra o psiquiatra aí, porque a psiquiatria ela é necessária, mas é o menos acaba sendo mais, né, em alguns casos. Mas você vai sofrer o processo de ansiedade, você vai ter aquele processo de: "O que que eu faço agora?", seria então buscar o que te dá prazer. O que te traz prazer nesse momento da sua vida? Quem é você no teu trabalho e o que que te dá prazer? Te dá prazer o quê? Fazer uma academia? Cozinhar para você? Fazer uma leitura de um livro que você tenha deixado ali algum tempo para ler e não conseguiu? Fazer um curso? Muitas pessoas voltam aos bancos das universidades também numa tentativa de autorresgate, buscar sonhos que ficaram adormecidos e por um motivo ou por outro, abriu-se mão lá atrás para ter uma vida. E quando você percebe que aquilo começa a te dar prazer, é quando você começa a se proteger um pouco mais, fortalecer o seu ego e crescer enquanto pessoa. E isso não significa que você não vai ter o sofrimento do luto de terminar uma relação. Você vai ter sim, mas você vai buscar ali formas de canalizar a sua energia para amenizar isso, mas saber que você é responsável por você. O que é que eu tive vontade de fazer lá atrás e não fiz? Por que que eu não fiz? Bom, então eu vou lá fazer um almoço para mim, eu vou ler, eu vou assistir uma série, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um curso que eu não fiz, eu vou fazer um pilates, eu vou fazer um curso de maquiagem, né, mas eu vou fazer ali tem muitos homens que se reinventam na atividade física sim, começam a correr e vão conseguindo ali se perceber com habilidades que até então ele não tinha. Ele vivia mais na zona de conforto. Às vezes ele começa a cozinhar e desenvolve um gosto tão grande pela cozinha que o prazer dele é convidar até amigos para vir para um jantar, para um café, para um almoço na casa dele. E ele se sente muito feliz com isso. E isso não quer dizer que estejamos fechados para as novas relações, mas primeiro se perceber e esse lugar de separado, de divorciado, de estar consigo, sem necessariamente colocar a felicidade nas mãos de outra pessoa. Você traz um ponto que é bem interessante também, quando você fala da questão do psiquiatra, né. Por quê? Porque as pessoas a tendência é de tá com ansiedade, tá sentindo depressão, tá com tristeza, né, às vezes nem entrou no processo depressivo, né, confunde-se muito, né, o processo de tristeza diante de uma perda, de uma frustração, de um luto, né, com o processo de depressão e já quer de imediato buscar ali o anestésico. Né, que é a medicação. E a medicação ela realmente ela vai servir como esse anestésico ou como esse tampão, né, para aquelas emoções que estão vindo ali aflorando. E não que a medicação muitas vezes não seja importante, mas ela não tem que ser colocada como a base do seu tratamento, né, Sim. porque tudo isso que você traz, né, a questão do esporte, a questão de aprender a ler um livro, a questão de aprender a ter contato com outras pessoas de novo, cozinhar, por exemplo, descobrir hobbies, né, se descobrir, se encontrar, ele tem um potencial muito grande e que quando a pessoa ela entra de cara na medicação e está se anestesiando ali, ela está ficando num platô, né, num platô no sentido de: "Bom, eu estou bem agora, porque eu parei de sentir aquela pulsação, aqueles sintomas que eu estava sentindo, a boca seca, o meu coração acelerando, né, aquela tristeza, mas eu também parei de existir diante daquela dor". E você diz uma coisa muito importante que é a importância da gente lidar com a frustração, né, para poder a partir daí entrar de verdade em contato com o que a gente é, para crescer, né. Como que é isso? Como que isso chega para você no consultório, por exemplo? Chegam pacientes que vêm muito medicados ou que de imediato querem entrar em contato com a medicação? Como que chega para você? Tem, nós temos várias modalidades aí, né? Mas você fala muito dessa questão da medicalização, mas nós não podemos desconsiderar que no consultório hoje as pessoas já chegam laudadas por elas mesmas. Por elas mesmas, aspas, pela tecnologia, pela internet, ele vem dizendo tudo que ele tem. Né? Só que ele não tem, ele acha que tem. Porque viver uma tristeza, porque morreu um pet, porque morreu alguém da sua família, um amigo, é normal. Isso não quer dizer que você está depressivo. Você está vivendo, você está apenas deprimido e ok.
é importante você viver esse momento, né, para você se fortalecer e sair disso, para trazer depois somente as memórias afetivas. Quando você percebe que você realmente está com muita dificuldade, o psiquiatra seria o último recurso, digamos assim. Porque você entrou ali nessa questão de esporte, de cozinhar, mas eu ainda tenho alguma coisa, está fazendo processo psicoterápico, e o remédio acaba sendo o momento necessário. Só que o remédio, né, a gente sabe qualquer remédio, ele entra no organismo e ele vai causar uma dependência. Ele vai para um fato e vai acabar fazendo efeito em outros lugares do organismo. Então, chega pessoas que tomam remédio para dormir, para levantar, para ficar mais desanimado, para isso, e aqueles que resistem, né? Eu quero entrar em contato com essa dor, e eu quero saber o que eu posso fazer. E eu acho muito saudável quando a pessoa entra em contato com a dor, para ela poder sair disso e se precisar, aí sim ela vai buscar uma ajuda psiquiátrica, onde a menor dose vai ser a maior, né? Então, assim, nós temos de tudo quanto é tipo de pessoa ali que chega para, eu acho que eu vou no psiquiatra porque eu quero para dormir, eu não estou conseguindo dormir. Será que o sono com remédio é um sono induzido? Você não descansou. Então você começa a ficar na questão ali de dependência. E se você não tomar o remédio, que às vezes pode ser, você fizer um teste ali, pode ser até um placebo, você acredita que, sugestionado, que você melhorou. Então, aparece sim pessoas com essa dependência dos remédios e outras com maior resistência porque conseguem buscar esses meios alternativos que nós falamos aqui. Muito bem, Rosa. Foi um prazer poder conversar com você. Esperamos que possamos ter de novo a Rosa aqui conosco no canal. Se você gostou, dá um like, curte o nosso canal, segue a nossa página. E o contato da Rosa vai estar no link da bio, para que você também possa entrar em contato com ela e ter a oportunidade de conversar e expandir um pouco mais esse assunto que foi super interessante. Eu agradeço a oportunidade, Luciana. Pode contar comigo em outros encontros para outros temas que se fizerem necessários. Obrigada.